neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Momentos no Tabernáculo da Fé, o conjunto canta O Farol. Sem medo do açoite das ondas do mar. Ao longe avistei a luz de um farol e alegre cantei, era Cristo afinal. Ao longe avistei a luz de um farol e alegre cantei, era Cristo afinal. De braços abertos tomou-me Jesus e agora prossigo andando em sua luz. O amor de meu mestre deu-me paz completa, caminho seguro, encontrei Jesus. Ao longe avistei a luz de um farol e alegre cantei, era Cristo afinal. Ao longe avistei a luz de um farol e alegre cantei. Era Cristo
haveria luz no entardecer. Aqui há um homem que pode acender a luz. No caminho de Damasco, a luz ofuscou os olhos do grande, então, Saulo de Tarso, e ele caiu do cavalo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Você sabia que os líderes religiosos chamaram a luz de seita? Oh, quão fiel és tu, Senhor, pois a palavra de amor que nos dá o esplendor inspira-nos amor. Oh, maravilha, meu Senhor, tua palavra dá vigor.
que é diferente, por si mesmo se difere. Ouvintes, isso se trata da luz, da mensagem que você ouve. Você sabe que ela é diferente. Ela não é diferente porque quer ser diferente, como o homem quer ser diferente. Ela é diferente porque a luz é diferente das trevas. Eles chamaram a luz de seita. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 14, São Paulo disse: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Agora pensemos um pouquinho. Por que a mensagem é chamada de seita? Por causa dos profetas, por causa dos apóstolos, por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por falar no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir um parênteses aqui. Há muitos Jesuses no mundo, mas só um é Cristo. 70 tradutores do original, a Septuaginta, traduziram do original o nome Jesus. Agora, Jesus Cristo. Jesus Cristo. São Pedro diz que não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual devamos ser salvos. E ele disse que todos devem se arrepender de suas obras más e serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e assim receberem o dom do Espírito Santo. Começa aí por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, 38, 39, e vai buscando as referências. Fecha-se o parênteses. Mas por que eles chamaram a luz de seita? Por que eles chamaram o caminho que Paulo seguia, o batismo que Paulo usou, ensinou e foi batizado? Quando Ananias foi estar com ele, ele disse: por que te detens? Levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. O nome do Senhor. Você diz: eu não sabia disso. Leia a Bíblia. Nós não estamos ouvindo e vendo aí nos carros e nas praças. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Atos dos Apóstolos 22, verso 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Não vamos dizer que o batismo é para a regeneração, que o batismo salva. O batismo testifica na sua própria consciência que você é salvo. Você se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, não para ser salvo, mas é porque você é salvo. Não para ser salvo, mas porque você foi salvo.
Você foi redimido por Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não há outro nome. Agora, haveria luz no entardecer. A Bíblia não diz haveria uma seita no entardecer. Teria que haver um homem que pudesse acender a luz nesse entardecer. Porque para apagar a luz tem gente demais. Apagar, vulgarizar o nome do Senhor Jesus Cristo e botar Jesus na boca de todo mundo, nesse termozinho, Jesus. Teria que haver um homem que pudesse acender a luz quando há milhões para apagá-la. Agora, no caminho de Damasco, essa luz ofuscou os olhos do grande, então, Saulo de Tarso, e ele caiu do seu cavalo, doutor. E desde então não era mais Saulo, não era mais doutor, era Paulo. É o nosso querido apóstolo São Paulo. Querido, eu li um tratado de uma grande igreja, uma grande organização tradicional que estava precisando de um pastor. Então um diácono escreveu uma carta apresentando um pastor para aquela grande organização moderna, bonita. E no fim perguntaram para ele quem era esse pastor. Tão fanático, tão rigoroso. Ele disse, é o apóstolo São Paulo. Não, esse não serve para nós. Esse não serve para as nossas mulheres. As mulheres não gostam de São Paulo. As mulheres não gostam de Elias. Bem entendido. As mulheres Jezabéis. As Herodias. As filhas de Herodias não gostam do espírito de Elias, porque João Batista, você vê que não havia nome, não há nome de João no Velho Testamento. No entanto, ele era Elias. Eles dizem assim, olha que falta de argumento bíblico. Faltando argumento, então começam a se jogar, apelar. Retrato que nós adoramos, retrato e coisa tal, falta de argumento bíblico. E que não existe esse nome Brana na Bíblia. E por acaso o nome Trindade existe na Bíblia? O nome de João está escrito no Velho Testamento? Foi tão chocante que eles ficaram abismados quando Zacarias escreveu o nome do João na tabuinha de escrever. Porque o anjo lhe dissera, o mesmo que o anjo disse a Maria, seu nome será Jesus. O anjo disse para Zacarias, o seu nome é João. O seu nome é João. Isso não é da linhagem, mas ele vai se chamar João. Não está escrito no Velho Testamento. Não está escrito na Bíblia de então. Mas ele virá no espírito de Elias. É bom estar nessa seita. Oxalá que todo mundo aceitasse essa seita, até essas próprias cadeias. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí surge-se a pergunta natural, por quê? Por quê? Isso é uma loucura. Como se pode amar mais as trevas do que a luz? Na hora de dormir, as trevas, o escuro é bom, é recomendável. Na hora de dormir, para os que estão dormindo. Não para os cães que gostam da noite, que são animais da noite, das trevas, que
perambulam, que amam as trevas. Mas Jesus responde. Jesus responde de uma maneira tão clara o porquê da Maria Madalena, do ladrão, do Zaqueu, que era ladrão também, ladrão do colarinho branco, por isso que não foi crucificado pelos sacerdotes. Fosse um ladrão sem colarinho branco, ele não teria sido crucificado pelos sacerdotes. Foi analfabeto, Pedro, essa gente, e pecadores, nós estamos falando de pecadores, de homens de obras más. Não, a Bíblia não diz assim. Esses homens de obras más que Jesus estava condenando ali, veja em São João 8, verso 44, quem são eles? São filhos do diabo. Eram líderes religiosos, sacerdotes, sumo sacerdote. Não existe obra mais perversa do que a obra doutrinária, que cega, que quer permanecer na escuridão do passado, na escuridão de Nicéia. E isso é um pecado voluntário, porque eles sabem que essas doutrinas foram criadas no concílio de Nicéia e não foi em Jerusalém, no concílio do Espírito Santo, do cenáculo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo foi instituído pelo homem que tinha a chave do reino e que sabia qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Mateus 28, 19. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo foi instituído em Jerusalém, no cenáculo. O batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo foi instituído 325 anos depois, quando as trevas tomaram conta da terra. 325 anos depois do grande dia de Jerusalém, da grande reunião, do grande concílio, se podemos chamar assim, do Espírito Santo. 325 anos depois, no concílio de Nicéia. Agora você escolhe. Fique aí. Não prossiga. A nuvem que seguia Israel era luz para Israel, mas eram trevas para os egípcios. Isso não se refere a pessoas, é a sistemas. Mas você não pode mexer com o fumo, que você ofende o fumante. Você não pode mexer no sistema, que você mexe com seus súditos. Então agora fica aí a grande pergunta e você dará a grande resposta. Quais são os homens a quem Jesus se refere? Quais eram ou quais são? Que obras más? Essas obras más é só matar, roubar, mentir, fumar, beber, prostituir. Não existe obra pior do que esta, de prosseguir na escuridão de Nicéia. Que Deus te abençoe agora. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e veja a bênção na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te encoraje, o Senhor te abençoe com essa grande bênção dessa luz que os homens odeiam. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Servir
Servir a Jesus, que prazer sem igual, nele a salvação e vida eterna. É só confiar e seguir sua luz, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Ainda que as sombras nos venham cercar e espinhos do mal nos possam magoar, o bom Redentor já sofreu sobre a cruz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Compensa servir a Jesus com amor, embora sofrer em lutas e dor. O Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus.